Olá! Está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizam audiência pública e ampliam um debate sobre mudanças climáticas. SEI do Canil ouve subsecretários de Bem-Estar Animal e técnicos. Autismo e TDAH são temas discutidos em encontros da Escola do Parlamento. É o que você confere a partir de agora. A Câmara realizou, no dia 18 de setembro, uma audiência pública sobre as mudanças climáticas e os efeitos disso na cidade de Guarulhos. O evento foi organizado pelas comissões de Meio Ambiente e de Defesa dos Direitos da Mulher. O plenário da Câmara de Guarulhos foi palco da audiência pública COP30 e a crise climática, desafios e estratégias para Guarulhos. O encontro aconteceu no último dia 18 e foi promovido pelas comissões de Meio Ambiente e de Defesa dos Direitos da Mulher do Legislativo guarulhense. O objetivo foi ampliar o debate sobre os impactos das mudanças climáticas no município, em sintonia com as discussões internacionais da COP30, Conferência da ONU, que acontece em Belém, entre 10 e 21 de novembro. Diversas autoridades, representantes de instituições e da sociedade civil estiveram presentes. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Edmilson Souza do PSOL, entendeu que o encontro foi produtivo. É importante que as pessoas aqui tenham algum local de escuta, né? De falar sobre a questão das mudanças climáticas, de falar da importância da própria COP, de falar quais os problemas que atingem diretamente a nossa cidade com relação às mudanças, às alterações climáticas. Então a importância é essa, é inserir Guarulhos nesse contexto preparatório da COP30. Com relação a Guarulhos, foram feitas observações referentes ao Plano de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima, aprovado em 2022, e ao Plano Diretor de Drenagem, que orienta ações de combate a enchentes e priorização de obras. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Janete Rocha Pietá, do Partido Rede, destacou os principais problemas climáticos que precisam de um olhar mais atento em Guarulhos. Nós temos dois problemas na água: a falta, a escassez, devido à redução dos mananciais, das matas, e o excesso, devido à falta de drenagem. Então, Guarulhos, sob o ponto de vista da água, nós temos essas duas questões, mas também o aumento de temperatura. Sob o ponto de vista de aumento de temperatura, nós temos que trabalhar muito áreas verdes e para que a gente tenha uma leveza climática, né? E não esse calor sufocante. E trabalhar muito o respeito do norte da cidade, onde temos a Cantareira, e lá nós temos uma diversidade de flora e fauna muito importante, e o Brasil precisa de dar exemplo no respeito da sua fauna, da sua flora. O ano passado foi o mais quente do Brasil, com longas ondas de calor, estiagens severas e chuvas extremas. Por isso, é importante que o poder público desenvolva políticas de enfrentamento de crise, com foco em sustentabilidade, para dar suporte a setores como saúde e economia, principalmente em áreas mais vulneráveis. Ou seja, é preciso trabalhar de maneira transversal e colaborativa, como destacou o assessor especial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Giovanni Mocos, que também elogiou a iniciativa de uma audiência pública sobre o tema. É uma iniciativa extremamente importante, né? Porque muitas vezes quando a gente fala da COP30, a gente está falando de uma discussão muito ampla que acontece em organismos internacionais. Mas a gente não pode esquecer que a emergência climática ela já é uma realidade e ela afeta os municípios onde as pessoas vivem. Por isso que a iniciativa da Câmara de Guarulhos de fazer esse debate aqui na cidade é extremamente importante. Deveria servir como exemplo para que outros municípios, outros legislativos municipais também tragam esse debate para mais perto da sociedade. A gente tem uma série de projetos de forma transversal com outros ministérios
do governo federal para a gente trazer também adaptação e resiliência aos efeitos da mudança do clima. Então hoje a agenda ambiental, a agenda de enfrentamento à mudança do clima, ela não é restrita apenas para o Ministério do Meio Ambiente. Você tem diversos projetos dentro do Ministério das Cidades, por exemplo, que dialogam com a questão climática. A gente tem vários projetos dentro do Ministério da Fazenda que dialogam com a questão climática e enfrentamento à mudança do clima. Então hoje esse assunto ele é tratado de forma transversal até por orientação do Presidente da República. Então são várias as formas como a gente tem de encajar, inclusive dentro do orçamento público. Durante o evento, a Defesa Civil de Guarulhos também fez uma pequena apresentação. Os representantes destacaram que a cidade possui hoje 143 áreas de risco. Dar uma forcinha para o clima tornou-se fundamental. O nosso papel aqui, além de fazer leis e além de intervir no orçamento, é também criar uma consciência de que a nossa vida está em risco. Portanto, a COP30 que vai ocorrer em Belém não é uma coisa apenas para festejo, é um evento de responsabilidade. A Secretaria da Educação e a Comissão da Mulher devem unir forças para viabilizar uma proposta de contratação de mães atípicas como agentes de apoio escolar. Na manhã do dia 19 de setembro, a presidente da Comissão da Mulher na Câmara, Janete Rocha Pietá, acompanhada das administradoras do Grupo de Apoio Reflexões de Famílias Atípicas, foram recebidas pelo secretário municipal de Educação de Guarulhos, Silvio Rodrigues. O grupo reúne famílias neurodivergentes que possuem pelo menos um membro com transtornos, por exemplo, do espectro autista e de déficit de atenção com hiperatividade. Também participou do encontro o vereador suplente Alexandre Santana, do Solidariedade, que é supervisor da Rede Municipal de Ensino. O objetivo da reunião foi apresentar ao gestor da educação o projeto de contratação de mães atípicas para dar suporte a crianças neurodivergentes em escolas municipais. O apoio seria para crianças que não sejam seus próprios filhos. Uma das administradoras do grupo, Lidiane Falabella, pontuou que a proposta vai ajudar as mães atípicas a voltarem ao mercado de trabalho. É muito importante essa escuta do senhor secretário quanto ao nosso projeto e para nós, como mães atípicas, mães da neurodiversidade da cidade de Guarulhos, é um passo extremamente primordial para que a gente possa ser escutada, mas principalmente para que haja de fato a inclusão na cidade, trazendo aí a possibilidade e oportunidade de mães da neurodiversidade novamente para o mercado de trabalho, porque a gente sabe que quando um laudo entra, possivelmente, provavelmente, o CLT sai. O secretário municipal de Educação acolheu a iniciativa. Temos o projeto da Casa do Autista, que a gente entende que vai ser um grande marco na cidade. E o projeto apresentado hoje, ele é muito bacana. É um projeto onde a nossa subsecretária, a Minéia, ela já fez uma vez em São Caetano, deu muito certo, né? É uma cidade com uma realidade totalmente diferente. Nossa cidade, ela tem outros desafios que São Caetano não tem, mas entendemos ser totalmente possível avançar nesse sentido e ter esse apoio das mães dentro da escola. Provavelmente a Câmara vai apresentar um projeto, onde vai ser analisado aqui pela Secretaria de Educação, junto com a Prefeitura, junto com o Executivo da cidade, para a gente entender como faz total o sentido de poder fazer esse projeto parar em pé e realmente fazer sentido na ponta. A vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, enfatizou o comprometimento de elaborar o projeto em conjunto com a Prefeitura. Nós vamos construir o projeto na Câmara e conversar com a Secretaria no sentido de que a Secretaria coloque a sua posição para que não seja vetado posteriormente. Uma das questões que eu já estava vendo agora é que, em vez de acompanhantes terapêuticos, seria apoio escolar para crianças neurodivergentes. Durante a reunião, a presidente da comissão questionou se haveria recursos no orçamento para viabilizar a proposta. O secretário apontou que no orçamento de 2026 há uma verba extra para a categoria de agentes de apoio escolar, onde poderiam se enquadrar as mães atípicas em caso de aprovação. Já tem 30% a mais no tocante aos agentes de apoio no orçamento da Secretaria de Educação.
Um projeto que fala de divulgação de estatísticas sobre violação de direitos da criança e do adolescente foi aprovado nessa semana pela CCJ. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer a 17 projetos, dos quais 7 foram aprovados. Uma das propostas prevê a publicação periódica de dados estatísticos relativos às violações de direitos envolvendo crianças e adolescentes em Guarulhos. Os vereadores deram parecer favorável com a apresentação de substitutivo para ajustes no texto. O presidente da comissão, vereador Dr. Lécio Sandes, do União Brasil, comentou o projeto. E cada dia mais nós temos que trabalhar pela publicidade, pela transparência do que acontece na nossa cidade em todos os sentidos, tanto nas delegacias de polícia e também na administração municipal no todo. Por exemplo, quantas mulheres nesse mês foram vítimas de violência doméstica? Quantas crianças foram vítimas? Então esses dados, eles têm que ser dados devida publicidade, não ficar só sob o controle da Secretaria de Assistência Social, porque quando a gente traz a publicidade, a gente está chamando a atenção de um tema, de uma preocupação constante que todos nós temos que ter com as nossas crianças, com os nossos adolescentes num todo. Outro exemplo de projeto aprovado são as diretrizes para o Programa de Empreendedorismo da Melhor Idade, por meio de oficinas de culinária para mulheres idosas em situação de vulnerabilidade, de autoria da vereadora Karina Souto, do PSD. 9 projetos receberam parecer contrário. Entre eles, a obrigatoriedade dos cartórios divulgarem serviços notariais gratuitos garantidos por lei, por ser tema de competência federal, e a terceirização da manutenção, limpeza e iluminação dos pontos de ônibus do município, pois invade a competência do Executivo. Todas as propostas ainda vão passar por votação em plenário. Os vereadores também decidiram arquivar o projeto que reconhece a utilidade pública da ONG Cidade Verde de Educação Ambiental e Recuperação do Planeta Terra por falta de documentos. O projeto que cria o Grupamento de Proteção Animal em Guarulhos recebeu parecer favorável. A Comissão de Segurança Pública do Legislativo analisou 4 projetos de lei em reunião segunda-feira, dia 22. Um dos destaques foi o projeto que cria o Grupamento de Proteção Animal no município. O item recebeu apoio dos parlamentares. Presidente da comissão, Rafa Marques, do MDB, justificou o parecer favorável. É um projeto que visa unificar e aprimorar o mecanismo, a política pública de proteção aos animais. Porque hoje nós temos na cidade o Departamento de Zoonoses, o Departamento de Proteção Animal, DEPAM, e a Guarda Civil Municipal na questão ambiental. As 3 não se conversam na proteção animal, ou seja, fora do horário de expediente, por exemplo, sábados e domingos, quando você tem um caso de animal abandonado, maus tratos, você não tem um mecanismo, um equipamento eficaz de combate a esse tipo de crime. Então a ideia do projeto é nós criarmos um grupamento, unificando essas 3 pastas, esses 3 departamentos, para que esse departamento atue na proteção animal, principalmente aos finais de semana, aos sábados e domingos, tanto em casos de maus tratos quanto em casos de abandono. O grupamento visa a proteção animal e a política de proteção animal que o município precisa aprimorar. Então o município precisa ter esse canal e a criação do GPA, entendemos aqui os vereadores, que seria uma política muito eficaz na proteção animal. Ainda durante a comissão, os vereadores rejeitaram emendas feitas pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto que propõe medidas para combater a pichação. A proposta recebeu parecer favorável, sem as emendas. A comissão também deliberou favoravelmente a criação do Programa de Escolas Cívico-Militares em Guarulhos. Além disso, os parlamentares rejeitaram emendas ao projeto que trata da instalação de dispositivos de segurança nas áreas escolares. O projeto original recebeu parecer favorável, sem alterações. As ruas de Guarulhos poderão receber cobertura de pavimento de concreto. Uma proposta parlamentar sobre o tema passou nessa semana pela Comissão de Obras. Confira. 4 projetos receberam parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos na reunião do dia 22 de setembro. Uma das propostas trata da preferência de utilização do PUC, pavimento urbano de concreto, nas vias públicas da cidade.
Autor do projeto e presidente da comissão, o vereador Danilo Gomes, do Republicanos, comentou os benefícios desse método de pavimentação. Diversas cidades hoje em São Paulo têm aderido a essa ideia de fazer pavimentações nas periferias de concreto, tendo em vista que a durabilidade é muito maior do que uma pavimentação asfáltica e até mesmo dos intertravados. E também, ao longo dos 10 anos, ele é mais econômico, chega a ter uma economia de quase 70% de economia. Também tendo em vista que a sensação térmica é menor, tendo em vista que ecologicamente correto é importante a pavimentações de concreto. Então nós trouxemos, no nosso mandato anterior, nós fizemos algumas ruas pavimentadas de concreto e agora apresentamos esse projeto para que se torne lei e as ruas da periferia venham ser pavimentadas de concreto com guia e sarjeta também, para que possa levar aí a comunidade, a periferia, a dignidade e a qualidade de vida. Os outros projetos aprovados pela comissão foram a criação da creche do idoso, de autoria do vereador André Alves, do Cidadania, a terceirização da manutenção, limpeza e iluminação dos pontos de ônibus de Guarulhos, com a exploração publicitária desses espaços, a autoria do vereador delegado Mesquita, do Republicanos, e implantação de QR Code, código de resposta rápida, nas placas de identificação de todas as obras públicas, de autoria do vereador Carlos Veloso, do Novo. Todos esses projetos ainda precisam passar por votação em plenário. Uma proposta que obriga a instalação de câmeras de monitoramento no transporte escolar recebeu o aval da Comissão de Finanças nesta semana. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer a 5 projetos de lei na reunião de 22 de setembro. 4 foram aprovados. Entre eles, a proposta de instalação de câmeras de monitoramento em veículos de transporte escolar público e privado. Também foram aprovadas as emendas ao projeto. O secretário da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, destacou a importância da iniciativa do vereador Rafael Acosta, do PSB. A questão de segurança das crianças, dos nossos filhos que pegam esse transporte escolar todos os dias, seja ele no privado, seja ele no público, é importante para a segurança das crianças, porque você tem crianças de toda a idade ali dentro desse carro, né? E às vezes acontece algum acidente e não sabe como foi, como aconteceu, e isso aí vai trazer mais segurança. Também receberam parecer favorável as seguintes propostas: o substitutivo ao projeto que obriga casas de repouso a instalarem sistemas de monitoramento por câmeras de vídeo, de autoria do vereador Gilvan Passos, do Republicanos, o programa Bolsa Atleta, de autoria do vereador Alemão do Transporte, do Democracia Cristã, e o substitutivo ao projeto sobre medidas de prevenção e combate à pichação em Guarulhos, de autoria do vereador delegado Mesquita, do Republicanos. O único projeto com parecer contrário é o que institui o bilhete único do trabalhador em virtude da geração de custos para os cofres municipais. Todos esses projetos ainda precisam passar por votação em plenário. Um projeto que garante a circulação de animais domésticos nas áreas comuns de condomínios foi aprovado na sessão da última segunda-feira. Um projeto foi aprovado pelos vereadores em segundo turno durante a sessão do último dia 22. O texto é de autoria de Geleia Protetor, do PSD, e garante a circulação de animais domésticos nas áreas comuns dos condomínios, como quadra, playground e espaços de convivência, desde que os tutores sigam algumas regras. A proposta segue agora para análise do prefeito. No grande expediente, foram deliberados 3 requerimentos de informação. As solicitações pedem informações sobre o funcionamento do ecoponto no bairro Jardim Gopoúva, sobre a situação fundiária de um loteamento no bairro Jardim Fortaleza e sobre a rede de acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade no município. No mais, os vereadores debateram sobre questões de segurança interna da Câmara, por conta de manifestações que agitaram a galeria e precisaram da intervenção da Guarda Civil Municipal. A terceira reunião da SEI, que investiga a morte de animais no canil municipal, realizou oitivas com o subsecretário de Bem-Estar Animal e técnicos do canil nessa semana. A SEI, Comissão Especial de Inquérito que investiga a morte de animais no canil municipal por sinomose, doença contagiosa, realizou 3 oitivas na terça-feira, 23 de setembro.
A primeira pessoa a ser ouvida foi o subsecretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Chihara Freitas Pereira. Além do número de animais mortos, os vereadores questionaram como os animais foram contaminados com a sinomose. O secretário explicou que foram 27 cães e detalhou a situação de contágio. Uma ninhada foi abandonada no mês de janeiro de 2025. Essa ninhada ingressou no canil e ela foi separada na mesma ala de isolamento das demais ninhadas. Havia mais 2 ninhadas e por conta dessa ninhada que chegou contaminada, acabou por igualmente contaminar as outras ninhadas que estavam até então saudáveis. A partir daí, manteve-se o isolamento para que não passasse a contaminação para os outros cães do canil. Não havia vacina disponível no departamento para os animais que estavam lá abrigados, e por conta disso não foi aplicado o protocolo vacinal, né? Então, não houve como imunizar esses animais que já estavam lá. O presidente da comissão, o vereador Geleia Protetor, do PSD, avaliou que a oitiva do secretário foi esclarecedora. Ele trouxe as informações para a gente muito boa, né, das mortes que aconteceu. A gente até o momento não sabia a quantidade certa de morte que houve, né, de óbito, e ele nos informou que foi 27 óbitos, né, e é lamentável isso acontecer, né, mas ele falou que foi o Hospital Público Veterinário. Vamos também oficializar o Hospital Público Veterinário, que diz que é o Hospital Público Veterinário que mandou essa ninhada lá por DEPAN, né? Então isso é lamentável. Se acaso o Hospital Público Veterinário fez isso, vai estar incluído também no relatório que iremos encaminhar no final disso para o MP. O chefe da seção técnica e agente de serviços de saúde, Alexandre Bernardino Martins, foi questionado pelo vereador Gilvan Passos, do Republicanos, sobre a execução da obra de reforma do canil. Eu observei a parte da reforma, o que aconteceu, e deixo um parênteses que não melhorou. Na questão que algumas mudanças que foram feitas não mudou para a questão operacional, por questão de chuvas, nós sofremos bastante, foi feito o solar, mas também não está funcional. Mas, mesmo assim, a gente tem lutado e tem tentado fazer o melhor para os animais. Nessas chuvas de verão que teve muitas enchentes. Nós solicitamos a limpeza dos bueiros, mas é questão mesmo da instalação que não foi mudada. Com essa informação, a SEI vai solicitar à Prefeitura detalhes sobre a execução dessa obra. A gente queria saber a questão do projeto, como é que foi feito, o que foi gasto, o recurso, né? Foi aprovado através do fundo uma verba de 2.700.000 e mais 1.300.000 para a castração. O da castração está certo, não vamos discutir, mas agora a gente quer saber desse projeto, que nem o Alex falou, né? O projeto foi feito, mas pela informação do funcionário Alex, foi muito mal feito. A veterinária Beatriz Gazete Veríssimo de Melo também foi ouvida e explicou que os animais contaminados em estado grave foram levados para a eutanásia e que 4 filhotes sobreviveram. A próxima reunião da SEI está prevista para o dia 6 de novembro, às 9 da manhã. Na manhã da última quarta-feira, a Secretaria da Fazenda prestou contas ao Legislativo do que recebeu e gastou nos primeiros 8 meses do ano. Confira os detalhes. De janeiro a agosto deste ano, Guarulhos recebeu mais do que gastou, ou seja, a conta está positiva em 213 milhões de reais. Nesse período entraram nos cofres públicos 4 bilhões e 430 milhões de reais. Esses dados foram apresentados pelo diretor de gestão orçamentária, Guilherme Costa Moreira, na audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Finanças, relativa ao segundo quadrimestre de 2025, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência foi presidida pelo vereador Geleia Protetor, do PSD, que comanda a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Segundo o diretor de gestão orçamentária, a receita obtida neste ano é semelhante à de 2024. A previsão de receita para 2025 ela foi montada com muita cautela. Então foi um orçamento bastante conservador e hoje a gente vê que ele se concretiza. Aquele cenário conservador é o que tem se concretizado. Então são boas receitas perante a LOA, mesmo que não sejam muito maiores do que a do exercício anterior, mas cumprem aquilo que a gente planejou. Sinal de que foi um bom plano.
porque naturalmente é um começo de governo, é um trabalho que está se iniciando, então é natural que ele não se inicie naquela velocidade toda, que muita coisa seja construída agora nos primeiros meses. O imposto municipal com maior arrecadação foi o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que chegou a 753 milhões e meio de reais, quase 16% mais do que o previsto na Lei Orçamentária Anual. Já a arrecadação do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, caiu mais de 28% em relação ao previsto, totalizando 438 milhões de reais. Alguns vereadores questionaram a baixa arrecadação e as formas de apuração desse imposto, citando a investigação de fraudes no recolhimento de IPTU. Com relação a essas investigações, o diretor de gestão orçamentária explicou que os dados estão sob segredo de justiça. Também apontou que está sendo feito um mapeamento de áreas construídas no município para incluir novos contribuintes e melhorar a arrecadação. Para evitar que a gente aumente alíquotas de IPTU, a outra forma da gente crescer a nossa receita de IPTU é aumentando a base de contribuição. Ou seja, é trazer para contribuir o IPTU aquelas pessoas que hoje têm a sua casa, têm o seu terreno, mas ainda não contribuem, sejam por falha do cadastro ou qualquer outra falha que acontece. Então esse trabalho de aerolevantamento já encontrou dezenas de milhares de imóveis construídos que não constam do cadastro municipal e por isso não contribuem com o IPTU. Até 31 de agosto, o governo pagou efetivamente 3 bilhões e 700 milhões em despesas. Os maiores gastos do período foram com pessoal e encargos, que somaram 1 bilhão 460 milhões de reais, e despesas gerais, que chegaram a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Já os investimentos caíram 30% neste ano, totalizando 493 milhões de reais. Até o mês de agosto, Guarulhos acumulou 2 bilhões e 800 milhões em dívidas contratuais e precatórios. Isso corresponde a quase 28% da receita corrente líquida, ou seja, está abaixo do limite de endividamento, que é de 120%. Em reunião no último dia 24, a Comissão da Mulher emitiu parecer favorável à criação da Frente Parlamentar com participação popular feminista e antirracista de Guarulhos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher analisou 9 projetos em reunião realizada dia 24. 8 deles receberam pareceres favoráveis, enquanto um item será avaliado mais profundamente pelas vereadoras. Entre os destaques da reunião está um projeto que cria frente parlamentar com participação popular, feminista e antirracista de Guarulhos. A proposta, que recebeu um substitutivo, é da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede, presidente da Comissão da Mulher. É muito importante esse projeto 3368, que é de 2019, ele cria uma frente popular, a diferença é que é uma frente popular feminista, antirracista, e ela, qual é a diferença dela? Já existe essa frente lá em Brasília, ela tem a participação de ex-vereadoras, tem a participação da população, de mulheres, e se cria um conselho para discutir essa questão. Portanto, é uma frente que dialoga com a sociedade e dialoga com as mulheres e também com as mulheres negras. Eu, como mulher negra, me senti muito feliz. Esse projeto já tinha sido aprovado anteriormente, ele é de 2019, agora foi feito um substitutivo, resumindo, e hoje nós aprovamos. Portanto, ganha a cidade, ganha as mulheres, ganha a luta antirracista e antimisoginia, né? Além da criação da Frente Parlamentar Feminista e Antirracista, também tiveram o apoio da comissão projetos voltados à saúde da mulher e ao combate à violência contra as mulheres. Sustentabilidade e mudanças climáticas foram os temas centrais dos projetos discutidos pela Comissão de Meio Ambiente. 2 projetos de lei foram aprovados na reunião da Comissão de Meio Ambiente no dia 24 de setembro.
Uma dessas propostas aborda a adoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Guarulhos. Os objetivos vão desde a erradicação da pobreza, a manutenção da paz, justiça e instituições eficazes, até o combate às mudanças do clima, e devem ser colocados em prática pelos 193 países membros das Nações Unidas até 2030. A autoria desse projeto é do vereador Leandro Dourado, do PMB. O presidente da comissão, o vereador Edmilson Souza, do PSOL, destacou a relevância da iniciativa, que tem temática ligada à COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece no Brasil em novembro deste ano. Nós estamos aqui num período aí que antecede, está chegando a COP30 em Belém do Pará, e esse projeto do vereador Leandro Dourado entrou na pauta porque ele tem a ver com esse tema, que são a implantação das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um debate que acontece em várias partes, e nós estamos muito atrasados nisso. Então a lei que ele apresenta é para a aplicação desses objetivos, seja na administração pública, seja nas ações do município, de particular, enfim. Por isso que nós demos o parecer favorável pela importância do tema e pelo momento que estamos vivendo, né? A comissão decidiu apresentar um substitutivo a essa proposta para fazer ajustes no texto. O outro projeto, com parecer favorável, trata das bases para a elaboração da política municipal de atenção às emergências climáticas e o combate ao racismo ambiental. A autoria do vereador Edmilson Souza, do PSOL. Ambas as propostas ainda precisam passar por votação em plenário. Representantes da Polícia Militar participaram da reunião da Comissão de Trânsito e Transportes do Legislativo para esclarecer dúvidas sobre as blitz que acontecem na cidade. A Comissão de Trânsito e Transportes do Legislativo se reuniu com representantes do 15º Batalhão da Polícia Militar no dia 24 para discutir as operações de fiscalização de trânsito que acontecem na cidade. Major Scott, da Companhia de Força Tática do Pelotão de Operações Especiais, elogiou o diálogo entre poderes públicos. É sempre importante, a sociedade civil se envolver nos assuntos, que dizem respeito à segurança pública, principalmente no nosso município, pois está lá, no artigo 144 da Constituição Federal de 88, que a segurança pública é dever do Estado, sim, porém um direito e responsabilidade de todos. Então a sociedade civil envolvida nesse processo de formação de mecanismos de melhoria da nossa segurança pública no município é sempre muito bem-vinda. Os parlamentares questionaram a PM sobre a metodologia aplicada na abordagem, além da frequência das blitz e os motivos que levam à apreensão de veículos. A PM explicou os processos e afirmou que as blitz acontecem diariamente, seguindo padrões legais. Entre os motivos mais comuns que levam à apreensão de veículos estão a má conservação e a falta de licenciamento. O presidente da comissão, vereador Alemão do Transporte do DC, fez um balanço positivo da reunião. Nossa dúvida, sim, esses comandos, eles previamente davam entendimento de que seria somente para a questão de fiscalização de documentos, porque o relato dos munícipes em relação a só veículo apreendido direcionado aos pátios. Então eles esclareceram aqui que nas abordagens é feito ali a questão de verificação, de recuperação de veículos que foram roubados, por exemplo, também. Esclareceram algumas dúvidas em relação à questão do licenciamento, por exemplo, porque se o veículo ele for abordado e o licenciamento não estiver pago, o munícipe tem a oportunidade de pagar o licenciamento no ato, para poder não ter o seu veículo apreendido, obviamente que ele vai ser multado. E o que ficou de demanda para que a gente possa estar encaminhando? No caso, os sistemas não estão se conversando, ou seja, as multas provenientes da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte da cidade, não se conversa com o sistema do Detran. E, então isso também tem gerado um problema de apreensões, e a gente vai estar dialogando com o secretário, que não pôde estar presente aqui hoje, o secretário de Transporte, João Araújo, para que a gente consiga fazer com que esses sistemas se conversem e a gente sane esse problema. Durante a reunião, os parlamentares e os representantes da PM também concordaram sobre a importância de orientar a população sobre a legislação de trânsito.
Polícia Militar preocupada com essa questão, né, do desconhecimento da população em face da legislação brasileira, atua também na frente da educação para o trânsito, né, sempre visando a redução de sinistros de trânsito, a preservação de vidas no trânsito, né. Então a população pode se socorrer tanto dos quartéis da Polícia Militar para melhores informações, quanto até mesmo pelos canais oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né. E é importante citar que o cidadão não pode alegar, né, a ignorância da lei, já visto que as leis federais, né, tal qual a lei de trânsito, têm dado a sua publicidade através dos diários oficiais, né. Informar a sociedade dos direitos e deveres deles para que eles não tenham seus veículos apreendidos e a gente consiga realmente ter paz na cidade e que a Polícia Militar, como já desenvolve um ótimo trabalho na sociedade, que ela venha realmente cuidar da segurança e que o munícipe não tenha seus veículos apreendidos para que não vá para os pátios ali, levar o faturamento para os pátios, que não é interessante para nós. Um projeto que auxilia idosos em situação de vulnerabilidade a realizarem exames oftalmológicos e tratamento para melhorar a visão foi aprovado em primeiro turno na sessão do dia 24 de setembro. 4 projetos foram aprovados durante a sessão do último dia 24. 2 deles em primeiro turno. O texto da vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, que institui na cidade a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e também a proposta de Lamé, do PCdoB, que institui em Guarulhos o programa Visão Melhor na Melhor Idade, que garante o acesso de idosos em situação de vulnerabilidade a exames oftalmológicos e tratamentos para melhorar a visão. Os parlamentares também aprovaram 2 projetos de decretos legislativos referentes à concessão de 2 títulos honoríficos de cidadão guarulhense. No grande expediente, 60 itens dos 83 constantes da pauta foram deliberados, 6 requerimentos de informação e 54 projetos, que agora serão avaliados pelas comissões permanentes para receberem pareceres. Também foi aprovada uma moção que repudia a cobrança de pedágio na rodovia Presidente Dutra, no trecho que passa por Guarulhos, por meio do sistema Free Flow. Alguns parlamentares foram à tribuna para protestar contra a implantação da tarifa. Compreender para incluir. 2 palestras falaram da importância de levar ao público informações sobre transtornos como o autismo e o TDAH. A Escola do Parlamento de Guarulhos promoveu, no último dia 19, 2 palestras sobre inclusão. Com o título Compreender para Incluir, o evento, que aconteceu no plenário da Câmara Municipal, reuniu uma pedagoga e uma psicóloga que falaram sobre transtorno do espectro autista e sobre TDAH em adultos. Daniele Balloni é especializada em educação inclusiva, atuou por 15 anos no ensino público de Campinas e também integra a escola do Legislativo da cidade. É mãe de Eloá, de 9 anos, que foi diagnosticada com autismo aos 6 meses de vida. Daniele escreveu o livro Amor de Autista, inspirado na menina. Ela disse que é função das escolas legislativas discutirem a inclusão como caminho para a verdadeira evolução da sociedade. É função da escola do Legislativo levar a informação para que a vida da sociedade, né, no município seja mais efetivamente inclusiva na questão de garantia de direitos, né, de conhecimento, de informação. Eu comecei aqui conversando, dizendo que a informação é que vai gerar a transformação social. E eu acho que a missão da Câmara Municipal, da Escola do Legislativo, é realmente disseminar conhecimento para que a gente tenha uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Especializada em neurociência e TDAH em adultos, a psicóloga Silvana Siqueira destacou a importância de quebrar preconceitos e disseminar informações corretas sobre saúde mental. Mostrar o que é TDAH, dizer como ele se dá, como ele se manifesta e principalmente como tratá-lo, é algo que realmente a população precisa ter acesso. E a Câmara ter essa iniciativa é muito importante para que as pessoas possam ter acesso à informação. Saúde mental precisa ser falado, precisa ser divulgado, e a Casa abrir esse espaço, a Escola do Parlamento trazer essa discussão para dentro da Câmara é muito importante para a nossa sociedade. Depois da exposição dos temas, os espectadores puderam fazer perguntas para as palestrantes. Ambas também falaram sobre a atuação do poder público com relação aos transtornos. Para Daniele, não adianta existirem as leis se não houver garantia do direito ao acesso a profissionais e aos recursos públicos.
A legislação não falta. O que falta é, de fato, a garantia desse direito que já está no papel. E, às vezes, o acesso ao serviço é dificultado, às vezes a informação não chega do caminho como conseguir ou efetivamente trazer essa lei para o dia a dia da família atípica. Então, tudo é muito difícil, tudo é muito caro. A gente não consegue algumas coisas gratuitamente, né, via poder público, e aí tudo precisa judicializar. Então, eu acho que o compromisso realmente do poder público é viabilizar para que essa legislação seja acessível e, de fato, implementada, implantada. Precisa fiscalização, precisa cobrança e precisa efetivamente regulamentar tudo que está no papel. Já a Silvana frisou que é preciso divulgar amplamente alternativas de acesso a tratamentos gratuitos, como os que são oferecidos por algumas universidades. Existe uma dificuldade do acesso, principalmente à saúde mental no Brasil. Isso não é em Guarulhos, não é em São Paulo, isso é algo nacional. Mas a gente também sabe que existem muitas instituições que oferecem apoio, que trazem suporte e que não são conhecidas. Hoje, por exemplo, na palestra nós falamos das universidades que nós temos na cidade de Guarulhos. Todas as universidades, ou praticamente quase todas que têm o curso de psicologia, eles têm as clínicas psicológicas. E essas clínicas atendem com valores sociais e algumas nem sequer cobram. Então a população precisa saber que essas clínicas existem e a partir desse trabalho nós tivemos a oportunidade de divulgar. Então, se você precisa ter acesso à saúde mental, não está conseguindo na UBS, não está conseguindo no CAPS, você pode procurar as faculdades. A Universidade de Guarulhos, a Unisa, o ENIAC, a FIG, entre tantas outras que tem. Você pode conferir a íntegra das palestras nas redes sociais oficiais da Câmara de Guarulhos. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!